brasileiro, eu acho muito difícil um time ter o tamanho do volume que o Inter teve, dando tão pouco ao adversário. O Atlético chega, raramente se aproximou do gol do Rocher. Ainda que não tenha sido brilhante, acho que ele fez o suficiente para ganhar o jogo. Não falta ao Inter disposição para chegar ao gol do adversário. O Inter tem se entregado. O Inter recuperava a bola hoje muito rapidamente. Muito rápido. Salve Nação Colorada! Antes de tudo, quero te convidar a se juntar à Nação Colorada. É só deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Colorado. O Inter empatou com o Atlético Goianiense em 1-1 com gol do Borré dentro do Beira-Rio, jogando nada bem. O Inter fez muitos cruzamentos na área e pouco repertório na criação de jogadas. Novamente, o Wesley foi o melhor em campo, ele que deu a assistência para o gol do Borré. Mesmo com os desfalques, o Inter tinha a obrigação de ter ganho esse jogo. Maurício, embora não tenha feito grande partida, teve uma melhora e participou mais do jogo. Kudê deu a braçadeira de capitão para ele no jogo de hoje. A imprensa do centro falou sobre esse empate do Inter. Vamos dar uma olhada no que foi dito por lá. Vamos começar a falar sobre o Internacional, que empatou com o Atlético Goianiense em casa, decepcionando a sua torcida. O Inter vinha de bons resultados, por isso já convido aqui para participarem do Troca de Passes com a gente Daniel Pereira, o famoso Dandan, e Ana Thaís Matos. Eles fizeram a transmissão desse jogo do Inter. Eu estava dizendo aqui, Dandan, Ana, que deve ter sido bastante decepcionante para a torcida do Inter, né? Porque vinha de bom jogo, vinha jogando diante da sua torcida, com a expectativa de talvez virar líder do campeonato, e um jogo bastante abaixo. Eu estava olhando aqui a estatística, porque me chamou muito a atenção o número de cruzamentos errados do Internacional ao longo da partida, né? Quase todos, né? Foram 41 cruzamentos. Isso só mostra o quanto o Inter ficou com a bola, mas não tinha jogadas para furar o ônibus que o Atlético colocou na frente da área. Sabe quantos certos, Dandan? Você que sabe tudo sobre todas as coisas? Não, 11. Ah, 11? 11. Ah, mas o que deu certo 41. mesmo só um, porque foi o gol do Borré. Exatamente. Mas 11 foram considerados corretos pela estatística. Isso dá um percentual, Ana Thaís Matos, de 27%. É muito baixo. Um time que abusou de cruzar a bola na área. Os zagueiros do Atlético Goianiense devem ter saído com a cabeça inchada de tanto cabecear a bola desse jogo, Dandan. Boa noite pra você e pra Ana. Alô, Diniz, Mansur, Serginho, galera boa do Troca. É isso, né? Muitos erros, né, Ana? Não só de cruzamento, mas às vezes até de passe, de acelerar o jogo para tentar furar uma defesa recuada. Eu não gostei do jogo, não. Para narrar um jogo assim, lento, é até mais difícil do que aquele jogo trocação e tal. Então o jogo ficou aquém pro torcedor do Inter, eu acho que pra gente também, né, Aninha? Concordo. Tudo bem, Aninha? Boa noite. Mansur, Serginho, boa noite, pessoal do Troca. Cara, na abertura, né, a gente estava falando sobre o jogo, né, no aquecimento, e qual que era a minha expectativa? Bom, dois times que têm o Brasileirão como prioridade, claro que em escalas diferentes, então vamos ter um grande jogo, né, o Inter com o seu time principal. Peraí, time principal não. Temos os 3 principais jogadores lesionados. O Atlético Goianiense com o que tem de melhor, mas não foi nada disso que aconteceu, pelo menos no primeiro tempo. Eu fiquei bastante frustrada, assim, eu esperava de fato que o Internacional conseguisse jogar, mesmo sabendo, né, porque o que acontece com o Atlético Goianiense? O Atlético começou o Campeonato Brasileiro achando que dava para encarar os times de peito aberto. Perdeu 3 jogos seguidos, o Jair já ativou o modo Jair Ventura mesmo. Ana, o time foi defender mais. Para completar, o Atlético vinha de 14 vitórias seguidas 15. até o início. 15 vitórias seguidas. E o melhor ataque do Brasil, né? Até então o melhor ataque do Brasil, com o Luiz Fernando e o Shailon jogando muito. E aí veio a realidade do Campeonato Brasileiro. Então eu fiquei frustrada. Entendo que é difícil, né? Porque o Atlético marcou muito bem, fechou o espaço do Internacional. Mas a alternativa do Kudê foi muitos cruzamentos, principalmente no segundo tempo. E no primeiro tempo, que ele tentava fazer um jogo de troca de passes e aproximação, ele travava, na minha opinião, na dupla de volantes. Porque Thiago Maia e Bruno Henrique têm muita dificuldade de jogar de costas. Então, assim, quando eles recebiam a bola, ou eles devolviam para a linha de defesa, ou eles demoravam para girar e encontrar um passe ou para o Maurício, ou para alguns jogadores que atuavam pelos lados, até mesmo o René. E aí o Atlético Goianiense volta no segundo tempo, O Inter fica o tempo todo com a bola, não deixa o time adversário ficar com a bola. O problema é que em um lance que o adversário tem os cara converte.
o placar num gol que tinha dado impedimento, mas depois o VAR analisou, ele não tinha encostado, né? Também num contra-ataque, numa saída de bola muito boa do Ronaldo. O Inter tem essa dificuldade de voltar à marcação, né? É uma das marcas aí que o Kudê ainda não conseguiu melhorar no time do Internacional. Só que o segundo tempo do Inter foi muito melhor. Ele mudou ali um pouquinho o posicionamento do René, puxou o Wesley um pouquinho mais para trás para ter mais espaço para ir para um contra um, mas ainda um time sem tanta criatividade. Sem o Alan Patrick, e na má fase que o Maurício vem vivendo, o Inter não é um time muito criativo. E aí sobra para esse número absurdo de cruzamentos, como você trouxe para a gente, Felipe. E de poucas oportunidades de gols, mesmo com esse número alto aí de cruzamentos. Pois é, e você sabe que até a gente estava conversando sobre o Maurício, eu e o Serginho assistindo ao jogo. Eu nem acho que o Maurício tenha jogado mal hoje. Eu também não acho. Ele tentou o jogo, tentou muito. Eu também não acho. Buscou, é que as coisas, às vezes, por exemplo, no primeiro tempo, eu achei que ele estava muito sozinho. No segundo tempo, melhorou nesse aspecto, assim, mas o Inter está com dificuldade na ausência do Alan Patrick, de criar chances mais claras, né? O que eu falei na transmissão. Para mim, a dupla de volantes, Thiago Maia e Bruno Henrique, ela tem muita dificuldade de ser de municiar com mais velocidade esse meio campo. Porque o Bruno Henrique recebe de costas, para ele fazer o giro, ele não tem tanta mobilidade para fazer esse giro e acelerar o passe e com isso encontrar ali os 3 jogadores que atuam na frente dele. Então isso sobrecarrega o Maurício. De fato, ele ficou muito sozinho. Não acho que a partida dele foi ruim, embora ele não viva uma grande fase, mas eu ainda acho que o Inter poderia ter mudado a forma, o Kudê podia ter enxergado uma outra alternativa para o meio campo, talvez tirando um dos volantes, trazendo o Gustavo para jogar um pouquinho mais próximo do Maurício, para ter um pouco mais de criatividade e não ficar dependendo só de cruzamento. Porque no final das contas ficou bom para o Atlético, né? Porque o Atlético ficou bem, cortando bola na área, e o Internacional com muita dificuldade de troca de passes. Tem um detalhe aí, Felipe e Ana, que é uma mudança do ano passado para esse, né? Quer dizer, no momento que o Kudê recebe os seus centroavantes, né? Ele, quer dizer, recebe o Valência no ano passado, aí esse ano tem Alário, esse ano tem Borré, ele vai usar o esquema que ele mais gosta, né? Que são os 2 atacantes, um volante e uma linha de 3. Esse é o esquema dos sonhos dele, ele verbaliza isso. No momento que ele faz isso, ele esvazia um pouco ali a criação e quase que estimula esse montão de cruzamentos, né? Porque estão lá, Borré, hoje o Luca, né? Os dois estão lá. A Ana falou na transmissão a dificuldade que eles têm, os dois, de tentar entrar e fazer uma tabela. Eles estão ali meio fincados. Não sai para fazer parede, né? E aí eu acho que o Inter acaba caindo nisso. Claro que sem o Alan Patrick tudo fica muito mais complicado. Também não tem o Arangues, quer dizer, tem algumas, os desfalques todos a gente sabe. Mas estruturalmente eu acho que o Inter tem vivido esses problemas já há algum tempo. Não é coisa desse jogo, é coisa dessa parte da temporada. Na verdade, assim, eu acho que eu não vi o Inter tão mal assim no jogo. Melhorou. O primeiro foi ruim, né? Mas primeiro que eu acho que no contexto do que é o Campeonato Brasileiro, eu acho muito difícil um time ter o tamanho do volume que o Inter teve, dando tão pouco ao adversário. O Atlético raramente se aproximou do gol do Rocher, e quando chegou o gol dele, ele não chegou a trocar um passe no campo de ataque, né? De meta. Foi um lance que expôs uma questão para mim, por exemplo, é o Inter com essa linha alta, tendo o Mercado como o último homem. Ele tem uma dificuldade para correr para trás. De fato, o Mercado, quando é contra-ataque, está tendo muitas dificuldades na recomposição. Se ele for rebater bola, para ele é mais confortável do que ele tendo que correr para trás. E o lance do gol acaba expondo um pouco isso. Acho que a quantidade... Aí, a partir daí, é evidente que não foi o Inter mais criativo, é evidente que ao longo do primeiro tempo, para mim, hoje o Kudê conseguiu retomar o sistema dele, né? Porque ele vinha jogando com 4-2-3-1, muitas vezes com um atacante só por dentro nos últimos jogos, desde que ele começou a perder os jogadores. Acho que com a dupla, o Borré e o Luca não foram tão complementares em termos de movimento, né? Um completando o movimento do outro. Eles não acabaram um contribuindo para o jogo do outro. Ainda assim, eu acho que o Inter foi construído volume e acho que a ausência do Alan Patrick, ele é um homem a menos nesse entre-linhas do adversário, entre volantes e zagueiros. E aí, naturalmente, o jogo vai para o lado, porque você tinha o Bustos sempre aberto de um lado, o Wesley do outro. O que o Inter não conseguia, para mim, no primeiro tempo, era encontrar o Wesley no jogo. O jogo pelo lado direito até aconteceu bastante. O Inter se colocou em boas condições para cruzar. O Bustos apoiando. Acho que no segundo tempo, o Maurício move um pouquinho
do centro para a esquerda, começa a ocupar um pouco a marcação. No lance do gol, o Bruno Tubarão, lateral direito, chega atrasado no Wesley, porque o Maurício está ocupando ele por dentro, ele consegue fazer um cruzamento em boa condição. Aliás, muito bonito o movimento do Borré, ele fica o tempo inteiro às costas do Guilherme Romão. O Guilherme Romão não vê o Borré em momento nenhum do lance. Quando vai ver, o Borré já está cabeceando. Mas acho que o Inter, diante de tantos problemas que ele tem com alguns dos seus jogadores mais importantes, acho que esse início de Campeonato Brasileiro dele está numa conta positiva. Sim. E acho que o jogo de hoje, ainda que não tenha sido brilhante, acho que ele fez o suficiente para ganhar o jogo. Né? Mas dentro do que é o Campeonato Brasileiro, acho que esses tropeços são um pouco parte da caminhada. Não, fazem parte, sem dúvida, que com o elenco que foi montado do Inter, né, tudo é uma questão de expectativa e realidade. A expectativa criada ao torcedor do Inter, né, ao montar esse elenco, é de um rendimento mais fluido, né, um jogo mais natural e parece que o Inter faz bastante força para jogar, né? Aliás, é algo bastante comum dos nossos clubes. O Inter, ano passado, terminou em 9º no Campeonato Brasileiro e o aproveitamento no Beira-Rio foi de 56%. Muito baixo. É muito baixo. Então, na hora de fazer o cálculo final, perder 2 pontos hoje, esses 2 pontos vão fazer a diferença lá na frente. É isso. Deixa eu agradecer aqui Daniel Pereira, o famoso Dandan, meu freguês no FIFA. Ele fica bravo quando chama de Daniel Pereira, tá? Ah, tem isso? Não tem problema. Então desculpa, Dandan. Tá desculpado. Valeu, Daniel Pereira. A Ana Thaís Matos, obrigado, Aninha. Bom descanso para vocês. Obrigado pela presença de sempre aqui no Troca de Passes. Vamos continuar falando um pouco mais sobre Inter e Atlético Goianiense. Aliás, nem vamos ter a participação de Paulo César de Oliveira hoje aqui. Para você ver que rodada atípica. Exatamente, o PC está aqui, mas não vai participar do programa porque tivemos uma rodada bastante tranquila. Até vi aqui algumas críticas à arbitragem da Edna hoje, né? Aliás, uma arbitragem toda feminina lá no Beira-Rio, mas acho que ela acertou em tudo, né? A gente ficou com dúvida ali no gol do Derek, se a bola havia tocado na cabeça do jogador do Atlético antes da bola chegar até lá. Mas ficou claro na imagem que ele realmente não toca. Para mim, a única coisa que faltou foi a comunicação para o público, a não ser que tenha passado por mim. Da imagem que eles devem ter usado no VAR, a imagem aproximada, conclusiva do não toque. Dá de fato a impressão, vendo o replay, que não há o toque, mas para eles terem alterado a decisão do campo, eles têm uma imagem conclusiva, porque a decisão do campo foi de impedimento. E aí acho que faltou a gente ter a imagem que provavelmente tem uma lupa, algo assim, para mostrar o não toque. Para mim foi a única coisa que faltou e não tem a ver com a decisão da equipe de arbitragem, mas com a comunicação entre cabine do VAR e Aliás, público. como é boa a Neuza, né? Muito. É incrível, ela não erra, né? E hoje ela levanta... Ela levanta a bandeira e dá para fazer a leitura labial. Ela diz tem que ver se bateu na cabeça ou não. Isso aí, a leitura é perfeita. É perfeita. Quer dizer, ela não erra, na verdade. Ela identifica exatamente o que aconteceu. Estava na frente, mas se não bateu, não estava. É isso. O Inter, então, pede essa oportunidade, uma oportunidade boa. A qualquer momento a gente vai trazer as entrevistas coletivas lá do Beira-Rio, né? A entrevista do Tchatcho Kudê, por exemplo. Agora, sabe uma coisa que também me chama a atenção? Porque se uma coisa não falta ao Inter é disposição para chegar ao gol do adversário. O Inter tem se entregado. O Inter recuperava muito, a bola né? hoje muito rapidamente. Muito rapidamente. O Atlético mal passou. O Atlético foi tão agressivo em outros jogos, às vezes até demais, se expondo muito, como contra o São Paulo, né? Que o Atlético se expôs demais no fim de semana passado. Hoje ele mal conseguia respirar com a bola no campo ofensivo. Agora o problema é que eles têm que tentar dar um jeito do Borré conseguir participar com uma chance maior, com conclusões mais limpas, né, de gol, porque quase sempre ele sempre está no meio de um amontoado de jogadores adversários, sempre a bola travando em alguém, né, está com dificuldade de fazer o Borré ter uma condição melhor para fazer os gols, né, Sérgio? Mas ele tem a parte dele também. Claro. Né? Ele tem perdido gols, né? Ele tem não conseguido fazer tabela. No caso hoje, né? Não, hoje ele fez. Hoje a chance que é o segundo gol dele, né? É o segundo gol só. Né? E acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para qualquer diagnóstico definitivo, mas não vamos esquecer, né? Quantos dias faz? 10 dias que o Inter ganhou do Palmeiras? Isso. 10 dias o Inter ganhou do... 10 dias ou 2 semanas? Do campeão brasileiro. Não, 10 dias. Né? Então... não em São Paulo, né? Não foi no Allianz Parque, mas foi na dia 17. E não ganhou no acaso, ganhou jogando, com menos posse de bola, mas ganhou bem. É isso aí.
É gurizada, o Inter não jogou bem hoje e não conseguiu vencer o Atlético Goianiense dentro de casa. Como disse, mesmo com os desfalques, o Inter tinha que ter vencido a partida. Até porque as peças que o Inter teve para reposição tinha que ter vencido. Mas então, é isso, torcida colorada. Deixa a tua opinião nos comentários.